Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Mafran Santos. Vamos para a segunda aula do curso de Química para o segundo ano e hoje vamos começar a estudar a parte de soluções. Então hoje é a aula Soluções parte 1, onde nós veremos aqui os tipos de soluções, ok? Então desde já eu peço que você curta aí o vídeo, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e se inscreve no canal para dar aquela força, ok? Então vamos lá. Então, na aula passada nós vimos as suspensões e as soluções coloidais, né? As dispersões coloidais. Hoje vamos estudar as soluções ou soluções verdadeiras, certo? Que são aquelas onde o soluto tem um diâmetro na faixa de 0 a 1 nanômetro, certo? Então, a primeira coisa que você tem que gravar é isso aí, ó. Nas soluções, o soluto possui diâmetro na faixa de 0 a 1 nanômetros, ok? Então, o que são soluções? As soluções são misturas homogêneas, ó. É importante gravar isso aqui, ó. Soluções são misturas homogêneas, ou seja, possuem apenas uma fase de duas ou mais substâncias. Então, é naquele caso em que você vai misturar duas ou mais substâncias, 3, 4, não importa. O que importa é que elas precisam ser essa mistura resultante precisa ser homogênea, certo? Para ser uma solução, ok? Então temos aqui, ó, um exemplo. Aqui nós temos água e o açúcar, certo? Onde a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Aí você coloca o açúcar aqui nessa água, você mexe e a mistura resultante fica homogênea. Então isso aqui é uma solução. Solução de quê? De açúcar em água. Na solução, o soluto vai ser geralmente aquele que está em menor quantidade, certo? Nesse caso aqui, o açúcar tem menor quantidade de açúcar. E o solvente é aquele que está em maior quantidade. Lembrando que o solvente pode ser chamado de dispergente e o soluto pode ser chamado de disperso também, ok? Temos aqui um exemplo de solução de de açúcar em água. Nós podemos ter alguns diferentes tipos de soluções, como por exemplo, as soluções sólidas, né? Quando falamos em soluções, geralmente a gente pensa sempre em algo que é líquido, mas não, também podemos ter soluções sólidas. Por exemplo, ó, temos aqui, ó, soluções sólidas que são aquelas onde o soluto e o solvente ambos são sólidos. Temos aqui o ouro 18 quilates, certo? O que é o ouro 18 quilates? É uma mistura de ouro com cobre, ok? Então, o ouro 18 quilates não é ouro puro, é uma solução. Solução formada misturando ouro com cobre, ok? O bronze também é uma solução, certo? Do cobre com algum outro metal, beleza? Perceba que as soluções sólidas geralmente são o que? São ligas metálicas, ou seja, são misturas de dois ou mais metais. Também vamos ter aí o ferro de solda, né? Aquele ferrinho que se usa aqui para fazer pequenas soldas, que também é uma solução sólida formada por estanho e algum outro metal, beleza? Então temos aqui alguns exemplos de soluções sólidas. Nestes três casos aqui são ligas metálicas. E por que que se faz essa liga? Por que que não usa, por exemplo, aqui ouro puro? Pessoal, ouro puro ele tem algumas propriedades que não vão ser interessantes para um anel, uma aliança, por exemplo. Como, por exemplo, o que? O ouro puro ele é maleável, ou seja, ele é fácil de você amassar, beleza? Então, isso não é interessante para uma aliança, né? Você não quer uma aliança fácil de amassar, uma aliança que você vai apertar, fazer alguma pressão nela e ela já vai ficar amassada. Não, isso não é interessante. O interessante é que ela seja resistente. Então, aí nós já matamos a charada. Essas ligas metálicas são feitas, né, para fazer com que a propriedade daquele material seja mais interessante do que a propriedade do material sozinho. Ou seja, essa liga metálica aqui que forma o que é o ouro 18 quilates, né, que por exemplo é ouro com cobre, é mais interessante para uma aliança do que o ouro puro. Por quê? Porque é interessante que a aliança seja mais resistente, beleza? E o mesmo vale para os demais aqui, ó. As ligas são formadas para dar uma propriedade mais interessante para o material de acordo com aquilo que você quer utilizar ele, certo?
Vamos ter também aqui soluções gasosas, né? Toda mistura entre gases é uma solução gasosa. Por quê? Porque os gases eles são totalmente miscíveis entre si. Significa que os gases eles se misturam completamente de forma homogênea. Então, sempre que você mistura dois gases, a mistura resultante é uma mistura homogênea. Mistura homogênea é o quê? É uma solução, certo? Como nós já vimos aqui. Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, certo? Então, a solução gasosa mais famosa que nós vamos ter é qual? É o ar atmosférico, né? O ar que nós respiramos aqui, ó, que é um ar composto por algumas substâncias como nitrogênio, né? O ar atmosférico é composto principalmente por nitrogênio, ó, 78% do ar atmosférico é nitrogênio, que é o N2, 21% é oxigênio, que é o O2, e esse 1% aí está dividido entre dióxido de carbono, que é o gás carbônico, que é o CO2, argônio, vapor de água, entre outros gases, beleza? Então, o ar atmosférico é uma solução gasosa, ok? Também podemos ter aí as soluções formadas pela dissolução de gases em líquidos. Então, um gás também pode ser dissolvido em um líquido para formar uma solução. Como é que isso aí acontece? Nós temos aqui, ó, um exemplo bem legal. Temos aqui um recipiente, certo? Esse recipiente é dotado de um pistão. Então, o pistão aqui é essa tampa, que é uma tampa móvel. Você pode diminuir ela ou aumentar. Isso é um pistão, certo? Então, aqui nós temos um líquido, beleza? E aqui essas partículas aqui são representando um gás, beleza? Então, pensa que essas partículas aqui são um gás. E essas setinhas aqui indicam que os gases aqui eles estão se movendo aleatoriamente, certo? E caoticamente, que eles se movem constantemente, beleza? Então, essa esse movimento desses gases aqui, ó, resulta de que em algum momento eles vão estar o quê? Vão estar colidindo ou nas paredes do recipiente, ou nessa tampa do pistão, ou então na própria superfície do líquido. Essas colisões aqui que eles podem estar efetuando, que vão efetuar, isso forma uma pressão, certo? Então, cada colisão que ele forma aqui, ele exerce uma pressão sobre as paredes do recipiente ou sobre o líquido, beleza? O que acontece se a gente pegar esse pistão e empurrar ele para baixo? O que acontece é que a pressão vai aumentar, porque ele vai começar a colidir mais vezes, uma vez que o espaço dele é menor, ele vai colidir mais vezes aqui, ó, beleza? Então a pressão aumenta, você descer esse pistão aqui, ó, descer o pistão, aumentou a pressão, o gás vai exercer uma pressão maior. Então perceba que quando você desceu aqui o pistão, ó, mais gás entrou aqui na água, no líquido no caso, né? Antes você tinha aqui, contando, né? Você tinha aqui 3, 6, 8 partículas aqui de gás, né? Digamos assim. Quando você aumentou a pressão, você tem mais partículas de gás, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que o aumento da pressão aumenta a solubilidade do gás, ou seja, quando você aumenta a pressão, o gás ele vai tender a se dissolver em maior quantidade, em maior proporção no líquido, beleza? Então, as soluções formadas pela dissolução de gases em líquido é basicamente isso. O gás ele pode se dissolver no líquido, certo? Dependendo aí da pressão. Então, o aumento da pressão aumenta a solubilidade de um gás, certo? Assim como também ó, nós vamos ter aí um refrigerante. Pensa no refrigerante. Quando você aumenta a temperatura, você vai ter aí uma diminuição da solubilidade desse gás. Então, eu apenas quis explicar aqui, pessoal, como é que um gás ele pode se dissolver em um líquido, certo? Se dissolve aqui, ó, ao passo que ele está colidindo aqui, se você aumentar essa pressão, em um momento ele vai acabar se dissolvendo. E o refrigerante é um exemplo de uma solução formada pela dissolução de gases em líquidos. O refrigerante nada mais é do que gás que está dissolvido ali no líquido, beleza? Então nós sabemos aqui o quê? Que quando aumenta a pressão, a solubilidade aumenta, ou seja, o gás ele vai se dissolver mais em uma maior pressão. E quando você aumenta a temperatura, ó, pensa no refrigerante, a solubilidade diminui, beleza? O gás ele vai tender a sair do líquido, certo? E aí o exemplo mais famoso de uma solução de um gás dissolvido em um
líquido é o refrigerante, certo? Vamos ter também aí água com gás, enfim, vamos ter aí outros exemplos, mas o mais famoso é o refrigerante, o famoso refrigerante aí, ó. Soluções, outro tipo de soluções, as soluções formadas pela mistura de líquidos. Então nós vamos entrar agora nos dois tipos de soluções que nós mais vamos estudar, que é esse aqui e o próximo. Então, soluções formadas pela mistura de líquidos. Vamos lá. Vamos ter, por exemplo, a água oxigenada. A água oxigenada, ó, nada mais é do que uma solução formada pela mistura de H2O2, certo? Com água, beleza? Então, um líquido misturado com outro. E aí dá uma solução resultante, que é a água oxigenada, beleza? Também temos aí o álcool 70, que nós tanto estamos falando ultimamente, né, por causa dessa pandemia, que é o álcool etílico, beleza? Que nada mais é do que uma solução formada por álcool etílico com água, um líquido com outro líquido, beleza? Então são soluções formadas pela mistura de líquidos. Também teremos aí, ó, soluções formadas pela dissolução de sólidos em líquidos. Assim como os gases podem se dissolver em líquidos, logicamente, os sólidos podem também se dissolver em líquidos. Então, exemplos, ó, água do mar filtrada. Por que filtrada? Porque se não estiver filtrada, vem bastante areia, né? E aí já vira uma mistura heterogênea e não é mais solução, né? Para ser solução tem que ser homogênea. Então, quando você filtra, você tem ali apenas uma água, uma solução salina, né? Onde ela é homogênea, então é uma solução, beleza? Então a água do mar filtrada é um exemplo de uma solução formada por sólidos, que no caso são os sais que estão ali dissolvidos, e o líquido, que no caso é a água. Uma outra solução é o soro fisiológico, certo? Também é uma solução formada por dissolução de sólidos em líquido, beleza? Nesse caso aqui, nós temos aqui, por exemplo, um dos solutos utilizados aqui é o NaCl, né? O cloreto de sódio, beleza? No soro fisiológico, ok? Então, pessoal, essa aula de soluções, a parte 1 era isso. Na próxima aula de soluções, vamos começar a ver os cálculos envolvendo concentrações, que é extremamente importante e tem uma aplicação muito grande no nosso dia a dia, beleza? Então, isso é tudo. Não se esquece aí de deixar o teu like, ativar o sininho e se inscrever no canal para dar aquela força. Valeu, até a próxima!